Recentemente eu tive, por acaso, uma série de experiências que eu já sabia, mas que deixaram isso tão claro, tão simples, ao mesmo tempo tão sério, que me fez falar disso, tá? Mesmo o tempo inteiro aqui agora, nesse ambiente, se eu conseguisse falar, tem várias frequências aqui. Frequência é um negócio difícil de fazer matematicamente uma explicação. Eu vou tentar explicar. Existe uma coisa chamada dimensão, que a gente não tem esse conceito aqui. E existe uma coisa chamada frequência. Uma dimensão contém várias frequências. Uma dimensão específica é uma determinada frequência também, é como se fosse uma régua. Digamos assim, nós não sabemos quando, mas vamos fazer uma escala onde uma dimensão contém 10 frequências em média. Essas pequenas frequências estão contidas dentro de uma dimensão, mas elas também têm possibilidade de carregarem induções de total transformação, e ao mesmo tempo você pode estar na dimensão, na segunda dimensão da frequência 4. Então, teoricamente, se você tivesse uma outra pessoa na segunda dimensão da frequência 3, vocês não necessariamente estariam se vendo. Você estaria numa frequência mais alta, como se você tivesse mudado um pouco a rádio. Ela está bem perto uma da outra, o botãozinho. Se você dá um toquinho, ela volta para a rádio anterior. Mas você já está ouvindo a outra frequência. Então, ela pode dar uma mudança significativa. Nessa experiência, o que aconteceu comigo? Eu estava deitado no quarto e entrei em paralisia do sono, que é a catalepsia projetiva. Nisso, eu me afastei do corpo, fui até a sala. Lá tem 3 cachorrinhos agora. Tem o Sushi, que eu venho aqui de vez em quando com a gente. O Paulo até conhece Sushi, né, Paulo? Pequenininho. Conhece o Sushi. Tem o Sushi. Não, Sushi não é de comer, esse não é comestível. Não. Tem a Cacau e a Misty. Então a casa virou um ponto de cachorrinhos. E tem uma frequência, o Sushi tinha acabado de chegar, uma semana, mais ou menos, 2. E filhotinho. E eu fui numa frequência, a gente tinha era tanto cachorro na casa, tanto cachorro, tanto, que você não conseguia nem andar de cachorrinho na casa. Era uma frequência linda, de bichinhos para todos os lados, brincando, curtindo tal, um brincando com o outro. E eu passei no meio deles assim, fora do corpo, e senti uma energia muito gostosa, uma sensação de querer brincar com todos eles, pegar em todos eles, muito fofo, né? E seres. E nisso eu fui puxado de volta pro corpo. Sair novamente e nas dimensões, você tem tanto a ideia do que está acontecendo na hora, cronologicamente, como a indução de situações que ficam paradas no tempo, tanto no positivo quanto no negativo. Então, espiritualmente, no positivo, você pode acessar frequências que estão acontecendo coisas legais, ou você pode acessar, numa determinada frequência, coisas que estavam impregnadas na psicosfera, de forma positiva nesse caso. Nisso eu vi a Carita, que é minha companheira, cuidando de um filho, de um bebezinho, bonitinho assim, ela cuidando, ensinando ele a andar. Então eu parei, fiquei olhando aquilo e eu percebia que eu estava enxergando uma coisa que aconteceu. Eu estava lendo uma coisa que aconteceu naquela frequência, que era uma frequência boa. E me senti super bem. Nisso fui puxado de volta pro corpo, e lá estava eu na paralisia do sono. Fiz esforço para sair de novo e aí o bicho pegou. Aí eu fui na frequência sexual. Seres pelados por todo lugar, isso tudo no mesmo ambiente, viu? Eu fui pro mesmo, cada uma coisa dessa que eu tô contando é o mesmo lugar, a mesma casa. A minha casa. Seres pelados, me viram, se passaram por ela, aí um outro cara, como se estivesse tentando agarrar ela, foi pra um canto como se ela estivesse gostando, transmitindo a imagem para eu perder a lucidez, para entrar no processo de ciúme. Aí eu não entrei, passei tranquilamente por isso, pelo lado, até que veio uma mulher toda sensualizada, assim, meio nua, totalmente nua, e as pessoas, elas transmitem visualmente aquilo que seria atrativo. Os homens, por exemplo, com órgãos genitais gigantes, é um negócio... as mulheres também com curvas fora do contexto, da normalidade, só que aquilo é uma plasmagem. Digamos, é uma coisa que está dentro de um conceito, mas que se você sai disso, você está lúcido, isso se perde. No momento que eu olhei nos olhos, essa mulher veio na minha frente para tentar me tirar a lucidez, meio se sensualizando para mim. Aí eu olhei bem nos olhos dela, foi a hora que ela virou os olhos, o rosto assim, para eu não ver. Mas eu vi, os olhos dela ficaram brancos, velho, o rosto todo deformado. Aí a hora que eu peguei o rosto dela e botei na minha direção, que ela virou assim, eu não deveria ter feito isso. Isso foi considerado uma agressão. E eu entrei no magnetismo de agressão sem querer, mas não foi intencional. Quando eu fiz isso, peguei o rosto dela e virei na minha direção, ela me deu um soco. Voltei pro corpo. Em paralisia do sono ainda, saí novamente no mesmo ambiente e fui para um ambiente de seres e espíritos agressores. Isso foi proposital, essa experiência, tá? Foi justamente falando sobre isso aqui.
Cara, eram espíritos que enganavam as pessoas o tempo inteiro com ódio e intenções de vampirização. Tinha um espírito que estava com roupa, pra você ter ideia, eles estão tão feios, a gente não percebe por causa desse negócio. O rosto dela era uma mulher que também tentou se passar pela Carita, tinha uma marca marrom no rosto todo assim, de uma mancha de machucado. Ela estava com um machucado inteiro no rosto, só que ela plasmava que era outra pessoa. Na hora que eu olhei, ela tentou esconder o rosto, imediatamente eu joguei uma energia para tentar ajudar o rosto dela. Eu me compadeci pelo processo, só que ela desmaiou, o tamanho foi o processo magnético que nossa energia tem, e caiu no chão. Aí eu voltei pro corpo. Eu saí mais vezes, mas eu não me lembro direito das outras. Eu vi várias frequências no mesmo lugar. Eu lembro dessas 4. Claramente, eu repassei fisicamente, então eu acabei ficando com elas só. As outras estão no astral em algum lugar. Então, nesse mesmo ambiente aqui agora, onde estou eu, Paulo, tá? Essa semana aqui, tem todas as frequências. Só que acontecem alguns detalhes. Eu posso me manter mentalmente, mais proporcionalmente, em uma determinada frequência pela média de quem eu sou. A pergunta que eu faço, não precisa responder você, não precisa responder o Paulo. Qual é a sua média normal? Você tende a ser mais positivo, você tende a ter um pouquinho de lamentação, você tende a ter um pouquinho de rispidez, de nervosismo, de raiva. Qual é a sua média? A média sua. Essa média vai fazer com que você faça com que determinado padrão fique mais próximo a você. Por exemplo, se tem um espírito sexual, eu tenho que entrar na energia da sexualidade. Ou é aí que entra o processo. Eu vou falar de um segundo detalhe.